vamos aprender a utilizar o AppInfo. Ensinei vocês a incluírem o executável dele aqui na barra de tarefas de vocês. Vamos clicar aqui nesse ícone. Quando a gente clica, essa tela é ativada, que é a tela principal do AppInfo. Aqui a gente tem os seus principais módulos, não é? Para trabalhar no desktop. O primeiro módulo que a gente vai discutir é o Create Forms. Eu vou clicar nele aqui. O objetivo desse módulo é permitir que o usuário construa questionários eletrônicos, né? Embora que ele chame de formulário, eu vou manter a ideia de que formulários são aqueles questionários auto-administrados, né? Então o respondente, ele próprio lê e responde as questões. Eu posso inclusive enviar e ele responde à distância e simplesmente me devolver as respostas. Enquanto que o administrado, o próprio pesquisador, faz uso da aplicação do questionário e faz o registro das suas respostas. Bom, e aí aparece essa tela principal em relação à construção de questionários. E eu vou criar um projeto que me permita fazer a elaboração do meu questionário eletrônico. Vou, para isso, clicar aqui em New Project. Bom, eu vou chamar esse projeto de alcoolismo. A minha intenção é converter em questionário eletrônico esse roteiro de perguntas que eu destaco nesse arquivo simples aqui. Vocês vão perceber que o meu tema é o alcoolismo. Eu desejo estudar variáveis eventualmente associadas ao alcoolismo. Eu desejo realmente verificar se existem ou não essas associações. Eu tenho aqui 3 grandes temas que seriam as características pessoais das pessoas, envolvendo data de nascimento, a cidade em que reside, a renda familiar média, o grau de instrução, peso, altura, passando por um outro bloco que versa sobre características de saúde da pessoa. Eu pergunto se a pessoa teve ou não problema renal, se teve, se precisou de intervenção cirúrgica, se já teve problema cardíaco. Eu poderia ter outras tantas perguntas nesse sentido, né? A qualidade do sono da pessoa, a frequência com que pratica esporte, né? Dentro desse bloco de características de saúde. As questões alimentares, né? E teria um bloco próprio das características de consumo de bebidas alcoólicas por essas pessoas que eu estaria ali entrevistando, né? Desde a frequência que ela consome essa bebida, até a participação de familiares nessas práticas, de amigos, até o que ela pensa em relação à legalização na comercialização de bebidas alcoólicas. Então eu fui pensando aqui de maneira mais livre, né? Mais livre, em quais questões eu envolveria para trabalhar com esse tema do alcoolismo. E enfim, eu faço uma pergunta aberta à pessoa sobre como é que ela acha qual seria a melhor maneira, né, de trabalhar com o alcoolismo. Então imagine que meu objetivo seja converter esse conjunto de perguntas aqui em um questionário eletrônico. Vou fazer isso lá no AppInfo agora. Para ganharmos tempo, eu vou trabalhar apenas com essas questões que tem um asteriscozinho do lado. Então o nosso tema é o alcoolismo, eu já tenho as perguntas aqui pré-definidas, né? E aqui no meu módulo Design do AppInfo, ou no Forms, né? Eu já dei aqui o nome para o meu projeto para esse alcoolismo. Talvez, vamos supor que eu estivesse aqui na prática, em algum momento eu crio outros questionários e vá alimentando o meu projeto com esses outros questionários. Vou salvar aqui no lugar próprio. Vocês percebem que ele sugere aqui, ó, como local o caminho em que eu tenho o meu executável do AppInfo. Lá dentro existe uma pasta chamada Projects, que já vem inclusive com alguns exemplos. Eu vou levar vocês para lá só para vocês poderem ver. Eu vou dar um Ctrl C aqui nesse caminho. Vou dar um Ctrl V aqui. Então esse caminho que ele sugere já é um caminho que vem junto com o programa e já traz inclusive alguns exemplos de formulários ou de questionários, né? Eu não vou deixar o meu arquivo junto com esses que já são próprios dele, não. Eu vou guardar no lugar mais reservado. Então eu prefiro guardar em outro local, porque vai que eu desinstalo esse negócio, né? Que eu deleto. Esse meu arquivo fica mais protegido. Eu vou colocar aqui numa pasta externa minha que eu criei,
que eu também chamei de projetos. Então, ele já atualizou para mim aqui, então o nome do projeto vai ser alcoolismo e vai ficar nesse caminho aqui. Posso colocar uma descrição se eu quiser, não vou fazer isso. Aqui você tem um tipo de repositório que você vai utilizar para poder guardar seus dados. Ele já guarda aqui como padrão um arquivo de extensão MDB, que seria um arquivo dedicado, trabalhado através do Microsoft Access, que é um dos programas que o sistema Windows nos permite, né, para trabalhar com bancos de dados, com estruturas de dados. Nós vamos mexer, né? Existe uma alternativa aqui que seria o SQL, que é uma estrutura mais universal, que inclusive trabalha em qualquer sistema operacional. Mas só a título de ilustração aqui para vocês, eu vou manter esse MDB, já que o próprio AppInfo só trabalha com o sistema Windows, né? E aí o meu primeiro formulário, o meu primeiro questionário, eu vou chamar de questionário 1. Questionário 01. Que vai envolver aquelas questões que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Vou clicar aqui em OK. Ele leva um tempinho para poder estruturar essa página inicial do meu questionário. Ele vai gerar, na verdade, uma página em branco. E vai ser sobre essa página que eu vou colocar ali, vou formatar aquelas questões. E aí vocês vão perceber que ele traz uma flexibilidade que inclusive se assemelha ao Word, né? Você consegue trabalhar com o formato da fonte, do arquivo, com a cor, com o tamanho. Você consegue fazer estruturas gráficas bem bacanas mesmo, né? Então é um ótimo exercício para quem quer começar esses trabalhos de automatizar ou informatizar os seus estudos, né, as suas pesquisas. E está aqui a tela em branco, seria uma página tipo A4, né, que eu vou poder colocar minhas questões. Só que não vai ser como o Word, né, que eu simplesmente vou digitando. Eu primeiro tenho que informar a natureza de cada um dos objetos que eu estou tentando coletar junto aos indivíduos que eu estaria ali entrevistando. Vocês vão perceber aqui que ele criou o objeto questionário 01, né? E ele já começa com essa primeira página, que é a página 01, que eu estou mostrando aqui para vocês. Então vocês percebem também que existem campos, por exemplo, de texto, né? Que você pode usar para títulos, campos que permitem que eu digite inclusive parágrafos, né? Campos numéricos, e aí se associam esses campos aos tipos de variáveis que eu já discuti em outras aulas lá, quando eu falava sobre introdução à estatística, né? Existe um campo específico para número de telefone, para data, para tempo, para assinalar diversas alternativas de resposta, ou apenas sim ou não, ou apenas uma de diversas alternativas. Então eu estou passando aqui por diversos campos possíveis, para incluir imagens, para incluir tabelas, para incluir lista de alternativas a aparecerem num campo escondido. Então vou ilustrar aqui um pouco de tudo isso à medida que eu for trabalhando com esse exemplo aqui com vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o tema, vou dar selecionar aqui, Shift Enter, Ctrl C, e vou levar esse tema lá para o AppInfo. É um título, né? Eu vou clicar aqui nesse campo de título, vou clicar, vou arrastar, ó, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto e coloco onde eu desejar. Vou colocar aqui do lado esquerdo, soltei, ele pede para eu digitar o texto que vai aparecer no questionário, vou dar um Ctrl V aqui, ó, o texto vai ser esse. É sempre importante que você coloque algum conteúdo nesse espaço chamado Field Name, porque vai ser a partir desse rótulo que a gente vai conseguir construir alguma inteligência, inclusive de interação entre as questões, né? Daqui a pouco você quer ocultar uma questão ou exibir uma questão, a depender do que foi respondido numa questão anterior, e vai ser através desses rótulos que a gente vai fazer esses exercícios. Vou clicar aqui em OK, quando eu clico em OK aparece o texto que eu digitei. E aí se eu clicar com o botão direito em propriedades sobre esse campo, vocês vão perceber aqui que ele me dá também a alternativa de fonte, né? Ele me retorna para aquela tela inicial em que eu digitei aquelas informações a priori lá. Quando eu clico em fonte, eu posso mexer na fonte, ó. Eu posso dizer se eu quero em negrito, se eu quero em itálico, posso mexer no tamanho, se eu quero sublinhado, eu posso fazer diversas brincadeiras aqui. Vou clicar em OK aqui, vou deixar dessa maneira, só para ilustrar mais ou menos, fazer essa brincadeira aqui com vocês.
Um outro campo que eu destaco lá é o do objetivo. Vou dar um Ctrl C nesse campo. É mais um campo de título, vou arrastar aqui o campo de título, colocar aqui do lado esquerdo, ó, dar um Ctrl V. Quando eu clico no Field Name, ele já me sugere o texto que estava em cima, só que tirando espaços, tirando símbolos latinos, tirando pontos e vírgulas, tirando 2 pontos, então ele deixa apenas essas letras do alfabeto, né? Sem símbolos especiais. Vou deixar do jeito padrão mesmo para ganhar algum tempo aqui. Esse seria o objetivo. Vou começar a incluir algumas questões para ilustrar a ideia de cada um desses objetos. Então aqui sobre características pessoais, vocês percebem que existe o campo características pessoais. Eu vou dar um Ctrl C aqui nesse campo características pessoais. Ele é um agrupamento, né? Então eu vou criar um grupo pensando nesse campo. Seria o campo A da gente lá. Dá um Ctrl V aqui, né? Seriam as características pessoais. Clico em Field Name para ele poder envolver esse rótulo, essa rotulação. Clico em OK. E ele criou uma janela que vai ser nessa janela que eu vou incluir as minhas. Aí vocês estão percebendo que eu cliquei aqui, ó, no canto da janela e estou conseguindo ampliar o tamanho dela aqui. Então eu vou tentar envolver as questões nessa caixa maior aqui, que seria esse meu grupo, chamado características pessoais. Então eu vou colocar aqui a data de nascimento, dar um Ctrl C. Data de nascimento seria uma data, ó. Eu clico aqui no objeto data, arrasto para dentro das características pessoais, solto. Esse seria o texto, né? Clico em Field Name para ele poder alimentar esse texto. Eu poderia dizer que é um campo obrigatório, se eu clicasse aqui, não vou fazer isso. Poderia dizer que é um campo de apenas leitura, que se não informa nada, não vou fazer isso. Eu poderia passar um range, um intervalo. Imagine que você queira trabalhar apenas com pessoas que nasceram depois de determinado ano, você informaria isso aqui no range, né? Ou até tal ano, você informaria no lower e no upper, né? Seria uma data mínima, uma data máxima, não vou fazer isso. Eu poderia deixar o campo Repeat Last também ativado, e para isso, à medida que eu fosse respondendo formulários ou questionários subsequentes, o que eu informei no questionário anterior apareceria já automaticamente no próximo questionário. Em algumas circunstâncias você termina ganhando tempo com isso. Também não vou ativar esse campo não. Vou clicar aqui em OK, ó. Ele já me sugere o campo de data de nascimento. Eu vou arrastar aqui para poder ganhar algum espaço. Uma outra pergunta, eu poderia até deixar embaixo mesmo. Uma outra pergunta interessante seria, que eu destaquei aqui para levar para o questionário com vocês, a cidade em que reside. Vou dar um Ctrl C aqui nessa pergunta. É uma pergunta que envolve uma alternativa dentre diversas alternativas, inclusive o campo outro. Então seria uma de diversas. Eu vou colocar aqui o Option. Tá? Vou clicar aqui no Option, vou arrastar e vou colocar aqui embaixo. Dá um Ctrl V aqui. Quando eu clico no Tab, ele já vai para o campo Field Name, que seria o próximo campo. Já sugere um rótulo, né? Eu posso listar essas opções de maneira vertical ou horizontal. E posso deixá-las alinhadas à direita ou à esquerda, né? Não vou mexer nesses campos também. E aqui eu informo se o texto vai ficar à direita ou à esquerda e o número de alternativas de resposta. Eu acho que eu coloquei lá Barbalha, Crato e Juazeiro e o campo outros, né? Então seriam 4 alternativas de resposta. Deixa eu pegar aqui esses textos para ganhar tempo. Barbalha, Crato, Juazeiro e o campo outro. Se por um acaso a pessoa escolheu o campo outra, o ideal é que a gente permita que ele informe, né, qual seria essa outra cidade em que ele reside.
ocultou aqui, né? Vou deixar assim, então vou deixar livre aqui. Então tem aqui as cidades, né? E se por um acaso ele escolher a opção outra cidade, eu vou permitir que ele digite qual. Seria um campo aberto para ele poder digitar um texto. Eu vou pegar então aqui o campo de texto, ó. Vou arrastar para cá. E vou pedir que ele informe qual se ele digitar esse campo. Se ele optar por esse campo, né? Aqui para ficar claro, qual cidade reside, qual outra cidade reside. Ok. Eu vou tentar alinhar à direita, ó. Aqui eu vou tentar aumentar um pouquinho. Isso fica bacana, né? Vocês percebem que ele tem um chaticezinho, mas faz parte, tá? Ok, vamos para a próxima questão, que seria a renda familiar. A renda familiar aqui seria em reais, que é numérico, né? Então seria um campo de número. Clico lá em número, arrasto, Ctrl V aqui. Você pode informar o padrão que você deseja para o número. Vocês vão perceber que ele separa a parte inteira decimal por ponto, né? Ele não trabalha com os símbolos latinos, né? Eu não vou dar um padrão para ele, não. Eu poderia escolher um padrão aqui. Também escolher um valor mínimo e máximo, né? Não vou fazer isso também. Clicar em OK aqui. E criou o campo renda familiar. Vamos agora para grau de instrução. O grau de instrução envolve muitas alternativas de resposta. Vou dar Ctrl C aqui. Então, para isso, para eu ganhar espaço, não ter que ter uma lista enorme como acontece aqui com Option, eu vou escolher o campo Legal Values. Colocar aqui do lado. Soltei, Ctrl V. E aqui eu vou informar quais são as alternativas de resposta. Vou clicar aqui, ó, em Data Source. Vou clicar aqui em Create New. E vai me permitir que eu vá incluindo as alternativas de resposta. Eu vou clicar aqui em não ordenar, para ele não criar nenhum critério de ordenamento, né? Por exemplo, alfabético, já que essa ordenação aqui é ideal para mim. Ctrl C, sem informação. Dou 2 cliques para ele ativar o campo de edição, o cursor fica piscando, né? Vou fazer isso para cada um deles. Ctrl C. Vou fazer isso para cada um deles, tá? E ao final, eu clicar em OK. Só ilustrando aqui para você, né? Clicando aqui em OK também. E aí esse seria campo, né? Quando eu clicar aqui, ele aparece as alternativas todas as que eu incluí, né? A próxima pergunta que eu destaquei, vou pular algumas aqui para a gente ganhar tempo, já está dentro do campo de características de saúde. Vou dar um Ctrl C aqui e vou criar esse grupo chamado alternativas, características de saúde, né? Que seria o grupo B. Clicar em OK aqui. Deixar arrumadinho aqui no cabeçalho. Não vou colocar nada dentro da janela porque às vezes é problemático esse campo, né? Então aqui eu pergunto se já tem problema renal, uma resposta dicotômica, né? Do tipo sim ou não, ou binário, ou booleano, né? Então aqui é um tipo yes ou não. Vou clicar aqui e arrastar, ó. Solto aqui, Ctrl V.
E aí ele já me dá a pergunta com alternativas sim ou não como resposta. Vou para a próxima pergunta, não é? No caso seria, se por um acaso ele tiver tido algum problema renal, vou destacar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Aí de novo a gente pergunta se passou por intervenção cirúrgica ou não, né? É do tipo sim ou não também. Só que essa questão ela só deve ser exibida se por um acaso a pessoa já teve problema renal, tá? Soltei aqui, ó. Okay. E aí depois a gente vai incluir inteligências no instrumento, no questionário, para que esses campos realmente satisfaçam essas regras. Se eu cliquei sim aqui, aí esse campo aparece. Se eu cliquei não, ele simplesmente não aparece. Vamos tentar fazer a mesma coisa com esse campo qual aqui, tá? Se a pessoa tiver clicado em outra cidade, né? Se não mora nem em Barbalha, Crato e Juazeiro. Uma outra pergunta que eu destaquei aqui, dentre as tantas que eu imaginei, foi essa em relação à qualidade do som. Dá um Ctrl C aqui. Você teria uma alternativa de resposta também, entre diversas, não é? Eu posso, para poder fazer o exercício novamente aqui do ligar o Velos, eu poderia trazer aqui para o ligar o Velos, né? E fazer como eu trabalhei antes aqui com grau de instrução. Então dá para a gente ganhar esse tempo também. Não vou levar essa não. Tem aqui a B5, ó, que no caso a pessoa poderia assinalar mais do que um item, né, de resposta. Tem a ver com o que a pessoa costuma consumir nas suas refeições. Eu trago aqui algumas alternativas. Então seria, o campo aqui seria o checkbox, né? Então eu teria um agrupamento. Vou trazer esse agrupamento para cá, ó. Esse agrupamento vai receber o texto da pergunta. Eu vou aumentar o espaço desse agrupamento para poder caber todo mundo. Nesse caso aqui, realmente eu tenho que colocar todo mundo dentro, para ficar bacaninha a apresentação das alternativas a serem assinaladas, né? E aqui dentro eu teria, para cada uma delas, para cada uma das alternativas, um checkbox permitindo que a pessoa assinale aquele carinho ou não. Então, Ctrl V aqui, field name, né? Colocar um OK aqui, ele vai alimentando essa caixa de agrupamentos aqui, ó. Coloquei frutas, posso fazer a mesma coisa com verduras, ó. Checkbox, solto aqui, Ctrl V, Tab, OK, e posso ir incluindo aqui, ó, as outras tantas alternativas. Ctrl C para legumes, checkbox, Ctrl V. Então vocês já podem aí intuir que dá para ir ampliando esse negócio. Deixa eu reduzir esse espaço aqui só para poder de novo ganhar mais algum espaço. Deixar assim, né? Ganhar algum espaço. Vou tentar colocar todo mundo numa página só aqui. Se fosse necessário, eu criaria mais uma página aqui, ó, clicando com o botão direito, adicionar página. Mas por enquanto eu estou dando um jeitinho aqui, arrumando as coisas num lugar só, né? E aí vocês podem estar se perguntando se eu preciso ficar salvando o arquivo. Na verdade ele já está salvando automaticamente, né? Não existe aqui a opção de salvar, né? Ele já está fazendo o salvamento automaticamente. Vamos agora
vou ver algumas questões em relação às características de consumo, né? Vou dar um Ctrl+C aqui, criar mais uma caixinha de agrupamento. Seriam as características de consumo de bebida alcoólica. Vou dar um Ctrl+V aqui, field name. Ok. Organizar um pouquinho essa caixa, né? Deixar só bonitinho aqui. Aqui eu vou destacar essa questão, ó, sobre, dentre os parentes, qual percentual você classificaria como alcoólatras. Que viria um percentual aqui, eu vou dar um Ctrl+C, ó. É um número, né? Um percentual é um número entre 0 e 100. Deixa eu clicar aqui em number. Soltei, Ctrl+V. Aqui em campo, ó, field name. E aqui eu vou fazer o seguinte, em range, eu vou dizer que é um número, aí eu vou realmente colocar um limite aqui, ó, entre 0 e 100. Não pode estar fora desse intervalo, né? A pessoa vai informar qual seria o percentual dentre as pessoas que ela conhece na família, que seriam, né? Dentre as pessoas da sua família que seriam alcoólatras. Então vai vir um número, né? E por fim, para fazer uma última ilustração, uma pergunta aberta aqui sobre como é que a pessoa acha que deveria ser o melhor tratamento em relação ao alcoolismo, né? Seria um campo de multilinhas, aí a pessoa vai poder responder à vontade. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, um campo de multilinhas. Ela vai poder escrever à vontade, tá? Então Ctrl+V aqui, field name para ele poder ativar a rotulação, ok. Esse campo eu posso aumentar, ó, para que a pessoa fique à vontade de responder. Existem características interessantes também. Eu poderia, por exemplo, colocar restrições aqui, clicando com o botão direito sobre o objeto, né, em propriedades. Eu poderia colocar, por exemplo, restrições em relação a ser um campo obrigatório ou não, né, como eu já tinha falado antes. E aqui a gente teria uma ilustração de um questionário eletrônico, né? Envolvendo aqui os principais campos nesse sentido. Eu quero brincar agora de responder, de aplicar esse questionário. Bastaria simplesmente clicar em Enter Data, né? E começar a brincar de... Ele está dizendo o seguinte, olha, não existe ainda uma tabela de dados envolvida ou relacionada com esse questionário ou com esse formulário, né? Ele pergunta se a gente gostaria de criar essa tabela, porque à medida que a gente for brincando de responder o questionário, essa tabela vai sendo automaticamente alimentada. Vou clicar em sim aqui. E ele está dizendo que o nome da tabela vai ser questionário 01 e que o identificador da primeira aplicação vai ser o número 1. Esse starting ID aqui vai ser igual a 1. Vou clicar em OK e ele vai me exibir o questionário como se eu estivesse ali no momento de aplicação do questionário. Ou, né, como a pessoa receberia para a aplicação em formato de formulário. E aqui eu ilustrei para vocês como elaborar o questionário e também já tendo ideia de como aplicar, né? Ok, aqui está a ilustração, né? Então, dos campos que eu coloquei, né? Eu estou aqui ainda, eu não informei não fiz nenhuma ilustração ainda, ó. Então, por exemplo, uma pessoa, aí ele destaca aqui, né? Que seria DD de dia, né? Barra mês, barra ano com 4 dígitos. Então, por exemplo, 01/01/ de 2001. Isso é só um exemplo, né? A pessoa é de Crato. A pessoa tem uma renda familiar média de, sei lá, R$500. O grau de instrução dessa pessoa é
o fundamental incompleto. Quanto à saúde, não é? A pessoa ela teve problema renal sim, mas não precisou de intervenção cirúrgica, né? Essa pessoa ela costuma comer legumes e verduras nas refeições, mas não frutas, né? Quanto às características de bebidas alcoólicas, dentre os parentes, né, qual percentual você classificaria como alcoólatra, né? Vamos supor que essa pessoa aqui tenha, sei lá, 10% dos parentes como sendo alcoólatras. E a opinião dela é que seria, não sei, né? Vou colocar aqui como exemplo educação religiosa e acompanhamento de terapeuta ocupacional. Isso aqui é só um exemplo, tá? Nunca parei para estudar fundo isso não. Ok, terminei de simular a aplicação do questionário. Como é que eu faço para poder registrar essas respostas, né? Quando eu clicar aqui no Record, ele vai fazer o registro dessas respostas e vai me abrir um novo questionário, uns campos livres, né? Já que eu não pedi que nenhum campo repetisse respostas de questionários anteriores. Quando eu clicar aqui no Record, esse número vai incrementar para 1 e esse questionário vai ser limpo. Ou seja, vai existir já uma resposta lá no meu questionário. Cliquei aqui em Record, ele limpou os campos e já existe uma resposta. Se eu quiser ver como é que estão essas respostas de 1 a 1, basta eu clicar aqui em voltar, que ele me exibe as respostas que já foram digitadas antes. Tá aqui as respostas que eu coloquei ainda há pouco. Então clico no próximo aqui, né, para não jogar por cima das respostas anteriores. Vou clicar aqui no Record, na verdade. No Record. Eu vou colocar aqui um outro exemplo, né, 02/02/2002. Essa pessoa é de Juazeiro, ela tem uma renda de R$900 da família, o grau de instrução é fundamental completo, ela nunca teve problema renal, ela come legumes e frutas, 5% dos parentes ele classifica como alcoólatra. Essa pessoa não sabe responder a essa questão. Eu clico no Record e agora ele vai dizer que existem 2 formulários respondidos ou 2 questionários respondidos, né? Então aqui os índices, ó. Então, posso recuar aqui, ó, e visualizar as respostas anteriores, ó. 2 de 2 de 2002, eu vou ter um de 1 de 2001 e assim por diante, né? Se eu clicar aqui eu vou lá para o final da minha fila, né? E se eu clicar no Record, ele vai limpar de novo o questionário e vai me permitir que eu faça um novo registro. Então só para fechar nossa brincadeira, 2003, esse cara mora em Barbalha, ele tem uma renda de 5.000, ele tem um fundamental completo, ele teve problema renal, ele precisou de cirurgia, ele não come nada do que tem aqui, 60% dos parentes dele ele classifica como alcoólatras, ele diz que não vê problema no alcoolismo. E eu clico no Record e esse negócio vai crescendo aí, né? E aí daqui a pouco eu gostaria de ver como é que estão essas respostas em uma tabela única, não é? Se eu clicar aqui em listar linha por linha, ele vai me permitir visualizar as respostas ao questionário 1. Ele vai abrindo aqui outra tela, ó,
e destaca. Ó, eu tenho 3 respostas até agora. Eu tenho aqui os rótulos, lembra dos rótulos que você me colocou lá anteriormente? Ó. E aí o campo outra cidade nunca foi marcado, por isso que ele está dizendo aqui que é valor perdido, né? Os valores de renda, ó, de 1 por 1, então cada linha aqui é um indivíduo, né? E cada coluna é uma variável. Então, por exemplo, para outra uma variável lá, ó, a gente teria as respostas abertas, ó. Para cada alternativa de alimento, ó, ele tem as respostas. Então aqui a gente fez uma brincadeira bacana, não é? E a gente conclui esse momento em relação a como brincar com o App Info, os primeiros passos. Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe em ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida. Fiquem conosco.